Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor. Em Josué, capítulo 3. E só para contextualizarmos, enquanto você abre aí na sua Bíblia, esse texto se dá quando o povo, após peregrinar 40 anos no deserto, eles chegam às fronteiras da terra prometida a eles por Deus. O povo de Deus chega às fronteiras da terra prometida, entrando pela fronteira leste, perto de Jericó, para acessar por ali a terra, para acessar por ali a terra que havia sido prometida aos seus ancestrais pelo próprio Senhor. E justamente por uma cidade fortificadíssima, uma cidade grande, forte, com muralhas fortes, o Senhor os levou àquele lugar, e assim, desta forma, Ele não só provou-lhes a confiança e a fé, mas também mostrou a eles que a sua fé não era vã, quando ele então fez a destruição de Jericó. Mas o texto que nós vamos ler e vamos enfocar, ele se dá um pouco antes, alguns dias antes dessa vitória em Jericó, e aí nós vamos ler aqui no capítulo 3 e enfocar sobre esses primeiros versículos aqui. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que, por tal caminho, nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Amém. Glória a Deus. Senhor amado, em nome de Jesus nós pedimos, Pai, que Tu venhas falar conosco por meio da Tua palavra e nos fortalecer, ó Senhor amado, por meio dela, nos dando nela, ó Senhor, entendimento, ó Pai, nos dando nela, ó Senhor, o exemplo, ó Senhor amado, da vida, ó Pai, do Josué, ó Deus, e desse povo, ó Deus amado, que adentrava na terra da Tua promessa. Dá-nos essa vida, ó Pai amado, com essas vidas como um exemplo, ó Pai, para as nossas próprias vidas, e assim possamos nós, ó Deus, sermos fortalecidos naquilo que eles venceram, porque muitas coisas eles falharam, mas naquilo que eles venceram, por obedecerem a Ti, Pai, seja para nós um exemplo e um alimento espiritual, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar, meus irmãos. Aquele povo que agora estava para entrar na terra da promessa, na terra prometida por Deus a Abraão e confirmada também aos seus descendentes, já não era mais o mesmo povo que saiu do Egito. Na verdade, passaram-se 40 anos e a geração que saiu do Egito, à exceção de Josué e Calebe, a geração que saíra do Egito, que fora liberta da escravidão lá no Egito, sob o comando, sob a liderança, digamos assim, de Moisés, aquela geração já não existia mais, porque aquela geração perdeu a sua oportunidade ao, estando diante da terra da promessa 40 anos antes, terem ficado com medo de entrar e terem murmurado contra Deus. Mas agora, aquele povo que murmurou, aquele povo que perdeu a oportunidade, já havia passado, já não eram mais vivos. Deus não os abandonou,
Deus não deixou que morressem de fome, Deus não os destruiu, apenas eles não possuíram tudo que Deus tinha para eles, em função que Deus tinha, poderia dar a eles, porque eles não creram para possuir, né? Não creram para confiar plenamente no Senhor. Mas, enquanto eles peregrinaram no deserto, nesses 40 anos, as suas vestes não se rasgaram, as sandálias nos seus pés não se arrebentaram, não se desgastaram. Todo dia eles tinham da parte do Senhor pão do céu, né? O maná descia em volta do arraial, aparecia em volta do arraial. Todos os dias isso, e também pela tarde vinham codornizes, enfim, não lhes faltou alimento, embora fosse um povo numeroso, caminhando numa região árida que não tinha muitos recursos, uma região que não podia sustentar muitas pessoas. Eles ainda assim, mesmo sendo nômades, mesmo estando peregrinando pelo deserto, eles foram sustentados por Deus, porque Deus não quebra a sua aliança, o Senhor não volta atrás nas coisas que diz, né? E Ele então, mesmo tendo aquele povo desobedecido, Ele os sustentou no deserto. Eles não puderam entrar na terra da promessa, mas eles não morreram, não foram destruídos, né? Mas o Senhor, na verdade, os sustentou naqueles 40 anos. Eles morreram de causas as mais diversas, né? Ao longo daquele tempo todo. Mas agora uma nova geração está diante daquela terra. Provavelmente estavam ali os filhos daquelas pessoas, né, que murmuraram, não é isso? E eles não foram responsabilizados, não foi imputados a eles aquele pecado, porque simplesmente eles não tinham voz ativa, não tinham como assumir as responsabilidades daquilo. Então Deus teve misericórdia deles, né, e eles então puderam entrar na terra. Mas agora eles chegam diante de Jericó. E o grande desafio é não repetir o erro dos seus antepassados. O grande desafio é, olhando para as muralhas de Jericó, uma cidade fortíssima e populosa, né? Olhando para aquele lugar, não tremerem e não temerem, né? Na primeira vez, eles vieram pela fronteira sul da terra prometida e enviaram espias. Os espias andaram pela terra, né? E alguns deles voltaram, 10 deles voltaram e infamaram a terra, né? Infamaram a terra para o povo, e aí o povo então ficou amedrontado. Mas na época, 2 desses espias, Josué e Calebe, disseram: não, é terra que mana leite e mel, vamos lá, o Senhor nos fará prevalecer, vamos entrar, entremos e possuamos a terra, né? Por isso é que eles estão presentes ali, nessa nova investida, a terra da promessa, a terra prometida, pelas fronteiras de Jericó, pelas fronteiras do Jordão, né? pela entrada pelo Jordão. E eles então tinham ali o grande desafio de não repetir o erro das pessoas, dos seus antepassados, daqueles que os antecederam, que deixaram de desfrutar plenamente ou mais, né, daquilo que Deus tinha e poderia derramar sobre a vida deles. Também nós, meus irmãos, precisamos aprender com aqueles que erraram, para que nós não incorramos nos mesmos erros. Para isso nós temos, né, a palavra de Deus, para isso nós temos a história, né, e a história bíblica, principalmente, para que nós, conhecendo não só acertos, mas os erros dos antepassados, não os repitamos. Não tenhamos que passar por todas as experiências, mas possamos colar outras experiências, né? Ou seja, ganhar sabedoria, adquirir sabedoria a partir da experiência de outros. É para isso que isso está sendo narrado e contado para nós. Mas muitas vezes, nós, por não atentarmos para a palavra de Deus, não atentarmos para o exemplo daqueles que viveram antes de nós e que viveram a sua vida espiritual, às vezes por caminhos errados ou mesmo por caminhos certos, nós, por não atentarmos para esses exemplos, nós muitas vezes estamos incorrendo nos mesmos erros desnecessariamente. Nós temos que atentar para a palavra de Deus, para que nós possamos então, assim, adquirir sabedoria, sem que tenhamos que passar e experimentar todas as coisas pelas quais eles passaram, porque muitos pereceram e foram destruídos nessas coisas. Nós temos na palavra de Deus um manancial de sabedoria e de vida espiritual e de poder espiritual, poder de Deus, para que nós possamos vencer, vencer por meio dessa sabedoria que o Senhor tem legado, tem dado a nós. Amém? Então eles entraram naquele lugar
chegaram naquele lugar e eles sabiam muito bem o que tinha acontecido 40 anos antes. Agora eles têm uma oportunidade nova. Agora eles podem de fato entrar na terra. Mas era necessário então que eles usassem de sabedoria. E essa sabedoria não pode ser sabedoria humana, tem que ser sabedoria do alto. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, se compreendem espiritualmente. E as coisas espirituais, o mundo espiritual, ou tudo aquilo que é um plano espiritual de Deus para a nossa vida, não pode ser alcançado pela força do nosso braço ou pela astúcia da nossa mente. As coisas de Deus nós alcançamos pelo braço forte de Deus e pela mente de Cristo, que é a palavra de Deus. Amém? As coisas de Deus são alcançadas espiritualmente, discernidas e alcançadas espiritualmente, no poder de Deus. Porque senão, Deus estará afastado desse processo. E os nossos trabalhos serão inúteis, não é? Diz a palavra de Deus lá nos Salmos, não é isso? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Inútil será para vocês trabalharem penosamente, não é? Pelo pão de cada dia. Eu estou aqui agora trazendo numa linguagem mais popular, né? Aos seus amados Deus dá, né? Dá o que necessitam, até mesmo enquanto dormem. Amém? Então, meus irmãos, se queremos, em se tratando de coisas espirituais, o que nós precisamos é buscar em Deus e deixar Deus agir e tomar conselho com Ele e não agir segundo o nosso entendimento, a nossa astúcia, esperteza, força, lábia, o que quer que seja, mas agir segundo a vontade de Deus. Amém? Eles entraram e chegaram naquele lugar e Josué recebeu da parte de Deus essa instrução e ele repassa agora ao povo a respeito de santificação, mas ele também ele passa também uma outra instrução anterior a essa. Ele diz a eles, olha, o Senhor falou para ele, Josué falou aos príncipes, passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo dizendo, provenham-se, oh meu Deus, desculpem, eu pulei de página, apaga a última frase, não é isso que ele estava dizendo não, ele diz aqui para eles, quando virdes a arca da aliança, do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. O que era a arca da aliança? A arca da aliança era para eles algo que Deus mandou construir, e dentro dela havia 3 objetos de testemunho. Haviam as tábuas da lei, havia ali também uma porção do maná, guardada dentro da arca, e havia também dentro da arca a vara de Arão, que floresceu mostrando a autoridade do sacerdócio de Arão, quando foi contestada por outras pessoas. Então nós temos esses 3 testemunhos, mas acima de tudo, ou acima da arca, estava a glória de Deus, a glória não criada de Deus. Entre os querubins, havia sobre a arca 2 querubins, e imagem de 2 querubins, e tinha entre eles a glória, a luz não criada de Deus, a glória de Deus estava ali sobre aquela arca. Então ele diz, olha, a arca, quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar, e a seguireis. Olha, se a arca significava e era, naquele tempo, a presença de Deus no meio do povo, então o que nós temos que fazer é seguir a presença de Deus. Aquilo, ou aonde Deus vai, é onde nós temos que ir. A arca simbolizava, significava e de fato era a presença de Deus entre o povo, a sua glória estava ali. E quando eles passaram, o Josué ordenou a eles o seguinte: mantenham a distância de cerca de 2.000 côvados entre vocês e elas. 2.000 côvados, vamos dizer, aproximadamente 1 quilômetro. Um côvado é 50 centímetros, 40 e poucos centímetros, mais ou menos. Então, uma distância de aproximadamente 1 quilômetro é uma distância considerável. Você, com 1 quilômetro, você
distingue muito pouco uma pessoa. Você consegue ver uma pessoa, mas você não sabe bem quem ela é. Não é? Mas por que ele mandou fazer isso? Ele deixou claro aqui, né? Para que vocês conheçam um caminho pelo qual vocês devem andar. Era um povo imenso, um monte de gente. Se eles tentam andar ao mesmo tempo que a arca, eles iam acabar se perdendo. Algumas pessoas não iam conseguir enxergar o caminho, e se alguém resolvesse entrar para um lugar errado, os outros iriam também. Então havia uma certa distância que eles deveriam guardar para que eles pudessem visualizar, para que eles pudessem, todos eles, o povo em geral, pudesse ter uma visão, né, da Arca da Aliança, ou digamos assim, uma visão da presença de Deus. Meus irmãos, todos nós precisamos ver, todos nós precisamos conhecer o caminho de Deus, precisamos ter uma visão da presença de Deus em nossas vidas. Nós não podemos andar atrás de outros, nós temos que ter em vista Deus que vai adiante de nós. Amém? O problema de andarem todos juntos e perto da arca seria que alguns andariam atrás de outros porque não conseguiriam ver a arca, mas à distância a arca se tornava visível para todos eles. E isso era imprescindível, e é imprescindível para nós também, né? Que nós não estejamos de olho ou atentos aos demais, não estejamos andando atrás de homens, mas estejamos andando atrás da arca. Portanto, nós temos que ter uma visão da presença de Deus em nossas vidas. Nós temos que ter uma visão de Deus, nós temos que ter entendimento de quem Deus é, nós temos que ter entendimento da trajetória, do caminho que Ele segue adiante de nós, senão nós vamos seguir homens, senão a sua fé vai ser baseada na eloquência do pregador. E tem pregador que às vezes usa de muita eloquência, mas o conteúdo está baixo, está falando coisa errada, mas a eloquência faz parecer que está certo. Os nossos olhos têm que estar postos no Senhor. Amém? Você pode crer, eu confiar na palavra de um outro irmão, um pregador, mesmo um outro irmão qualquer, desde que você submeta isso ao Espírito. A palavra de Deus, a profecia, vamos dizer, a mensagem de Deus, ela tem que ser julgada. E com que critério nós julgaremos? Pela palavra de Deus, pela palavra que nós temos recebido do Senhor, pela Bíblia. Então a Bíblia, primeiramente, nos revela quem é Deus. É a nossa primeira e principal fonte de revelação de quem é Deus. Eu preciso conhecer as Escrituras. E pelo Espírito, o Espírito Santo, ele me revela, nos revela as Escrituras. Ele nos guiará a toda a verdade. Então nós temos que ter conhecimento da Bíblia e conhecimento da vida no Espírito Santo, pela oração, pela devoção, pela busca, pelo dia a dia, por clamar pela sua presença, para que nós possamos andar. Nós não podemos andar de olho em homens, temos que andar de olho na presença de Deus. E isso deve ser o que os nossos olhos procuram, atentamente, no meio desse mundo tenebroso. Amém? A presença de Deus. Para que não andemos por caminhos humanos, mas pelo caminho que o Senhor nos designar. Outra coisa que ele diz aqui para eles, ele diz assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu gosto muito desse texto, para mim ele é muito esclarecedor. A palavra de Deus é esclarecedora, mas há pontos que falam mais ao nosso coração, em algum momento ou outro, talvez por questões pessoais, né, das nossas necessidades pessoais, ou às vezes pontualmente ou momentaneamente por causa do momento de Deus para as nossas vidas, daquilo que Deus está querendo fazer naqueles dias. Mas ele deu essa instrução ao povo: santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas. Ele não disse santificai-vos para que amanhã Deus faça maravilhas. Ele está partindo do princípio, ele estava partindo do conhecimento, já que Deus já tinha avisado, ele está partindo do conhecimento de que Deus fará maravilhas, faria maravilhas no dia seguinte. Meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra que o nosso Deus é um Deus que faz maravilhas o tempo todo. Que Deus não deixou de fazer maravilhas, que essas coisas não ficaram no passado, que não são histórias dos antigos, coisas que foram para eles e que para nós só sobraram as histórias. Hoje Deus faz maravilhas. E nós precisamos nos santificar, porque Deus não vai deixar de fazer a obra dele porque eu não sou santo, porque eu não ando segundo a vontade dele. Não vai deixar de fazer a obra dele porque você não se santificou.
Mas você pode deixar de fazer parte daquilo que ele está fazendo se você não se santifica. O conselho de Josué para eles é para que eles fizessem parte das maravilhas de Deus. Santificai-vos. Porque aquele que não se santifica, aquele que não busca fazer a vontade de Deus, aquele que não procura remover da sua vida as suas condutas erradas, aquele que não pede o auxílio do Espírito Santo, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, mostra-me, Senhor, qual é o teu caminho, qual é a tua vontade. Esse não participará, ao menos plenamente, das maravilhas de Deus. Lembra do povo lá atrás? 40 anos antes. Não é que Deus os abandonou de pleno e totalmente, mas eles não receberam tudo o que podiam receber do Senhor, porque eles não creram e porque eles murmuraram contra Deus, porque eles não estavam separados para Deus, eles se separaram de Deus pela sua incredulidade e pela sua murmuração. Entende? Santificação é separar-se para Deus e não separar-se de Deus. Aqui o Josué está dizendo para eles, olha, santifiquem-se, santificai-vos, amanhã Deus fará maravilhas. Eu creio que amanhã Deus fará maravilhas. Eu creio que daqui a pouco Deus fará maravilhas. Eu creio que semana que vem Deus fará maravilhas. Eu creio que Deus fará maravilhas na nossa vida toda. E Ele não vai deixar de fazer, mas eu posso deixar de participar dos benefícios dessa maravilha. Entende? Eu posso deixar de participar plenamente, simplesmente porque eu não me associei com Ele no seu projeto para a minha vida espiritual. E tem mais, a palavra de Deus diz lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, aliás, versículo 14, isso mesmo. Eu entendo que, olhando para esse versículo, dá para a gente compreender um pouquinho mais o de Josué também. Diz assim, segui a paz com todos e a santificação. Então, o que ele está dizendo aqui? Segui a paz e segui a santificação, ou seja, tenha paz com todos e também santifique-se. Então, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, não é sem as quais, é sem a qual, então está se referindo diretamente à santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, a gente não terá um encontro eterno com Deus, para a vida eterna. A palavra de Deus diz lá na primeira carta de João, que aquele que vive pecando, não passou da morte para a vida, não nasceu de novo. Quem é esse que vive pecando? É aquele que tem como estilo de vida o pecado, não é aquele que peca, porque todos nós pecamos. A gente pode conjugar o verbo, eu peco, tu pecas, ele peca. Nós pecamos, vós pecais, eles pecam mais do que nós. Todos nós pecamos, mas esse não é o meu estilo de vida, não é o que eu quero para mim, não é o que eu amo. Aquele que anda no Senhor, aquele que ama o Senhor, quando vê o pecado na sua vida, ele fica envergonhado, contrariado, ele quer se limpar daquilo. Se você pisa numa sujeira na rua, você não quer tirar aquilo do seu pé imediatamente? Se você esbarra em algo sujo, você não quer tomar um banho logo? Por quê? Porque a sujeira lhe causa repulsa. O pecado deve causar repulsa naquele que é nascido de novo. Amém? A gente se suja, a gente se esbarra, a gente faz às vezes o que não devia ter feito, se expõe mais do que deveríamos nos expor e às vezes somos contaminados. Mas a gente tem que ter o desejo imediato, o asco imediato por isso, para lançar fora. O que nos distingue dos que se perdem, o que distingue aquele que é eleito e caminha na salvação daquele que se perde, não é o fato de um ter pecado e outro não ter pecado, é o fato de um
odiar o pecado e o outro viver no pecado tranquilamente, serenamente, satisfeito. Sem santificação, ninguém vai ver o Senhor lá, mas eu também creio que não vê aqui agora. Porque o pecado impede que a gente enxergue, sabe? A pessoa quando entra numa espiral de pecado, sabe que é uma espiral, né? É como uma mola, né? Uma espiral de caderno, por exemplo, só que é uma espiral descendente ou decadente. A pessoa quando entra nessa espiral decadente, ela já não consegue mais enxergar o quanto se afastou de Deus. E não consegue mais perceber claramente a ação de Deus na sua vida. Deus se torna como se fosse um Deus distante. Não é porque Deus de fato é distante, é porque entre ela e Deus há o pecado, e o pecado impede que nós vejamos claramente. Sem santificação, ninguém vai ver o Senhor. Santificai-vos, amanhã o Senhor vai fazer maravilhas. Que você possa ser participante, que eu possa ser participante das maravilhas de Deus. Já que elas não se esgotam, já que elas se renovam, a misericórdia do Senhor se renova a cada dia, as suas maravilhas fazem parte da sua misericórdia para conosco, já que Ele continua operando, que Ele continua sendo Deus, Deus maravilhoso, Deus poderoso. Eu quero ser parte disso. Eu quero me separar para Deus. Me separar para Deus, santificar-me, não é apenas tirar de mim o pecado, é aproximar-me de Deus e me associar a Ele, com profundidade, com apego, com querer. A gente confunde muito, né? Digamos assim, reduzimos muito, resumimos muito o significado de santificação à questão do pecado. Mas o principal elemento de santificação, né, o principal elemento da santificação é a aproximação de Deus. Quando eu me aproximo de Deus, quando eu me aproximo daquele que é limpo, daquele que é puro, quando eu me chego à luz, as impurezas são reveladas e elas são tratadas e lançadas fora. O homem sozinho, sem Deus, não tem poder contra o pecado, mas em Cristo nós somos vencedores contra toda forma de pecado, porque Ele venceu na cruz por nós. O Espírito Santo opera, a palavra de Deus nos purifica. Disse Jesus aos seus discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho anunciado. A palavra de Deus nos limpa, o Espírito Santo de Deus nos examina e a palavra de Deus nos limpa e nos purifica. Deus vai fazer maravilhas, que nós possamos participar delas. Deus vai fazer maravilhas, que Ele não tenha que cuidar de nós 40 anos no deserto. Deus vai fazer maravilhas, que nós possamos entrar na plenitude das suas promessas. Deus vai fazer maravilhas, que nós possamos ser parte delas, para que nós possamos contar para as próximas gerações, para aqueles que se aproximam de nós ainda nesse tempo, e possamos dizer: grandes coisas o Senhor tem feito em minha vida, grandes coisas Deus tem feito por nós. Amém? Você crê nisso? Mas é necessário que o povo que toma o nome de Deus sobre si, que toma o nome do Senhor Jesus sobre si, viva também como Jesus viveu. Que nós sejamos pequenos cristos, digamos assim, né? Cristãos, pessoas identificadas com Cristo, gente que os outros olham e dizem: ele parece com Jesus, não na sua aparência, né? Não vai botar barba por aí e sair de cabelão. Provavelmente Jesus não tinha nem cabelão, que era indecoroso para os homens da sua época usar cabelo longo. O apóstolo Paulo mesmo ensina isso, né? Provavelmente não tinha nada disso, mas quando você vê um homem de cabelo assim, né, barbudo, aí você diz assim: parece com Jesus, né? Pois é, uma ideia medieval, né? Foi assim que pintaram ele na Idade Média, inclusive lourinho de olhos azuis, quando o homem devia ser, né, muito mais parecido com o povo lá daquela região, né? Alguém assim, moreno, que nem que eu, mas provavelmente alguém bem mais abaixo na estatura, não tinha aparência nem formosura.
E não é dessa identificação que nós devemos nos cuidar. Devemos nos cuidar de estar identificados por meio do seu Espírito Santo operando em nós. Amém? Porque aí nós vamos expressar as virtudes de Cristo por meio do fruto do Espírito em nossas vidas. Amém? Amanhã Deus fará maravilhas. Que você esteja pronto para participar delas. Amanhã Deus fará maravilhas, daqui a pouco Deus fará maravilhas. Que você esteja pronto para ser parte delas. Que você possa caminhar com os que vencem e com os que possuem as promessas de Deus. E acima de tudo, a promessa maior, né? A vida eterna. Amém? Vamos fechar nossos olhos? Fica de pé no seu lugar, feche os seus olhos um pouquinho, vamos orar ao Senhor. Senhor amado, que nós não olhemos para homens, ó Deus, que o olhar para os homens não nos cegue, ó Deus amado, não nos atrapalhe de ver a Ti, ó Senhor. Porque Jesus, Tu és o caminho, a verdade e a vida, ninguém mais é. Quando perguntaste aos Teus discípulos se eles ainda queriam seguir-Te, eles disseram: para onde iremos? Se só Tu tens as palavras de vida. É um fato, Senhor. Homem nenhum pode nos levar aonde só Tu podes nos levar. Se vamos com homens, que caminhemos com eles enquanto olhamos para Ti, ó Senhor. Para que não só nós, mas eles também, ó Senhor amado, caminhem pelo Teu caminho, com a visão da Tua glória, com a visão de quem Tu és, do Senhor da glória que Tu és, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai, porque muitas vezes, ó Senhor, nós nos distraímos e olhamos para outras coisas, para outras pessoas. Seguimos, ó Senhor amado, as multidões como se fôssemos um cardume. E assim seguimos modismos, seguimos com aqueles que estão indo para o abismo. Mas se nós olharmos somente para Ti e atentarmos em Ti, ó Senhor, então, Senhor, o nosso caminho conduzirá, ó Pai, à Tua presença eterna. Então ajuda-nos, ó Pai, para que não nos distraiamos pelo caminho, para que não entremos nas conversas de outros, ou andemos por caminhos de homens, mas que o nosso caminho seja o caminho que tem as Tuas pegadas, ó Senhor Jesus. E que assim, ó Senhor amado, andando nós, ó Senhor, de olho em Ti, possamos ir na direção, ó Pai, da Tua vontade para as nossas vidas, do Teu plano, das Tuas promessas, do cumprimento da Tua vontade, Pai, na nossa vida pessoal, não só coletiva como igreja, mas cada um de nós, como templo do Teu Espírito. Deus Santo, em nome de Jesus, ensina-nos a nos santificar, Pai, não apenas a tentar banir pecados, mas nos aproximar daquele que faz com que os pecados se desprendam de nós. Aquele que quebrou todas as cadeias e continua quebrando os grilhões. Aquele que domina, vive e reina, e perante o nome dele, os céus e a terra tremem. Deus Santo, Jesus, enche-nos com a Tua presença, dá-nos uma visão clara da Tua glória, santifica-nos, Senhor, fazendo com que se acenda em nós a chama do Teu Santo Espírito, que nós, ó Senhor amado, possamos Te buscar ainda pela manhã, Senhor, cedo, primeira coisa, sabendo, Senhor, que precisamos de Ti, ó Pai, pelo nosso dia todo, tendo Tu guardado a nossa noite, que nós possamos clamar a Ti pela manhã. Guarda o nosso dia, Senhor, guia-nos pelo caminho reto, pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Faz essa obra, Pai, em nossas vidas. Faz essa obra, Senhor, em nossas vidas, que nós possamos ver as Tuas maravilhas, que nós possamos, ó Senhor amado, contar as bênçãos,
não apenas enumerá-las, mas narrá-las a outros, ó Deus. O Cristo que nós temos conhecido, não o Cristo de outros meramente, mas o Cristo que nós temos visto em nossas vidas, revelado pela palavra, pela ação do Espírito e nas suas maravilhas. Graças te damos, Senhor amado. Dá-nos fome disso, Pai, porque o povo perece por falta de visão, por falta de palavra de Deus é que o povo perece, Senhor. Senhor amado, seja, ó Senhor, a tua visão, seja, Senhor, a tua presença, ó Senhor, aquilo que nos conduz, e seja também ela, a tua presença, o maior desejo de nossas vidas, ó Senhor. Que os nossos olhos estejam presos em ti, Senhor, contemplando, Senhor, a tua vontade, o teu caminho, a tua trajetória diante de nós, e que em santidade nós possamos desfrutar das tuas maravilhas, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.